Eu vou falar hoje sobre o programa de prevenção e manejo de crises agressivas do Grupo Método, que a gente tem chamado de MPCA, recém-desenvolvido, né? A gente fez uma baita atualização no nosso conteúdo, no nosso programa de treinamento. Quais são os diferenciais que eu vejo no nosso programa em relação a outros programas que eu conheço? O MPCA é o programa que nós usamos no nosso dia a dia da clínica. Então, eu estou vendo aqui uma série de pessoas que trabalham comigo na clínica, em uma das unidades do Grupo Método, e eles sabem que esse conteúdo é aquilo que faz da vida deles menos causadora de ansiedade, um pouco mais segura. Então, é um conteúdo que não foi criado por um criador de conteúdo. Ele não é resultado de um esforço intelectual solitário. Ele é resultado de anos, décadas de uso desses protocolos, com um monitoramento contínuo do uso desses protocolos. Então, quando eu falo assim, olha, isso funciona, não é porque eu acredito que funcione, ou porque é teoricamente coerente, ou porque faz sentido, ou porque é bonito. É porque eu tenho usado, e tenho usado há 10, 20, 30 anos, com aperfeiçoamentos gradativos, com reformulações contínuas, mas é um conteúdo que é usado por mim, pelas pessoas que trabalham comigo, por todos os meus colegas de trabalho, pelas equipes que eu tenho liderado pelo Brasil, e a gente tem tido um sucesso bastante satisfatório, aí, mais do que satisfatório, eu diria, né, para o tipo de situação que a gente lida. Então, eu entendo que é um conteúdo diferente, porque ele não é só algo criativo, coerente e bem escrito, né? Ele é aquilo que garante o nosso dia a dia, ali na linha de frente dos atendimentos mais complexos que existem por aí. Então, o MPCA é uma obra de muitas mãos. É um programa que só existe porque ele vem sendo implementado, usado, constantemente avaliado. Então, nós temos trabalhado nisso há muitos anos. Essa versão, então, portanto, essa que nós chamamos de MPCA, a gente introduziu aí mudanças que são robustas o suficiente para justificar a criação de um novo programa. E eu quis deixar isso muito claro, porque acho que a gente está num momento muito importante de se destacar a necessidade da gente considerar coisas que não estavam consideradas nos protocolos anteriores, porque justamente não faziam tanto sentido ou não eram tão gritantes naquele momento. Então, eu vou falar sobre algumas das características que eu considero muito relevantes que foram modificadas em relação aos conteúdos anteriores. O que o programa do MPCA vai trazer de novo para nós, que já fizemos os outros programas, né? O programa anterior, que se chamava Segurança em Crises Agressivas, ou o programa anterior a esse, que era o CALME, do New England Center. Bom, primeiro, que cada um desses programas trouxe sim uma grande contribuição e foi sempre um passo além daquele que ele estava antes. Do ponto de vista de vamos dizer assim, de um olhar mais histórico para esse conteúdo, o MPCA nada mais é do que um desenvolvimento natural de um conteúdo que vem sendo desenvolvido desde os anos 90. As principais mudanças. Ele é um programa que é composto por um conteúdo que é administrado de forma expositiva e depois uma parte do conteúdo é administrado de forma presencial e em combinação com expositivo e prático. Então, a mudança principal na metodologia foi que essa parte expositiva, no modelo anterior de nossos programas, ela estava sendo administrada em modo EAD assíncrono, ou seja, fazíamos uma gravação do conteúdo e aquele conteúdo era administrado sem interação com o participante. Isso se mostrou para nós preocupante. Por quê? Porque é nesse momento da aula expositiva que a gente vai percebendo, nós instrutores, treinadores, a gente vai percebendo as dificuldades, as tendências de cada um dos participantes. Então, nós reintroduzimos as aulas síncronas. Então, elas são dadas por um treinador de nível alto. São 2 níveis de treinador, isso também é uma novidade estrutural ali do programa. E o nível mais alto de treinador, ele tem que estar presente durante o curso todo. Então, a gente exige ali que você tenha uma pessoa
que tem muito conhecimento de todas as técnicas e de todos os aspectos teóricos durante todo o curso. E essa pessoa vai acompanhar o grupo, uma pessoa com essa qualificação vai acompanhar o grupo do início ao fim dessa trajetória de formação. Em relação ao conteúdo, nós também implementamos diversas mudanças, tanto no conteúdo expositivo quanto no conteúdo prático. No conteúdo expositivo ou no conteúdo teórico, a gente passou a dar bem menos ênfase aos aspectos teórico-conceituais relacionados à análise do comportamento. Nosso entendimento é que você vai buscar essa formação com uma demanda muito específica de entender o processo, a evolução, o desenrolar e o manejo do que um indivíduo passa quando atravessa um momento de dificuldade comportamental. Então, a gente tirou aquela ênfase que havia à parte mais teórica, que talvez não seja a sua praia, e a gente limitou essa parte mais teórico-conceitual àquilo que é absolutamente indispensável que você entenda, e colocando aí uma linguagem mais coloquial, mais universal para aquilo que a gente trata. Eu acho que essa diferença acabou dando espaço para a gente introduzir outros conteúdos importantes que antes não estavam sendo trabalhados, até porque eles não haviam se mostrado tão relevantes. Mas hoje em dia existem tópicos relacionados à resiliência, autocuidado, ao cuidado com a equipe, a consentimento, a assentimento, questões éticas, questões de regulamentação. Então, essas coisas a gente introduziu aí na aula teórica, inclusive uma parte um pouco mais, no que diz respeito ao conteúdo mais técnico, o que a gente trouxe é o conteúdo técnico relacionado especificamente a manejo de crises. Então, qual é a terminologia usada pela regulamentação nos diversos países? Quais são os riscos de cada um desses procedimentos aos quais essa terminologia se refere? Quais são as formas de documentação, de consentimento que são usadas? Então, o curso te dá um pouco mais de condição de tomar decisões acertadas em relação às práticas que você adota, seja na sua clínica, na sua escola, no seu local de trabalho ou na sua casa, tá? Então, a ideia é que com essa aula teórica você se aproprie de um conhecimento que te permite fazer melhores escolhas, né? No momento em que você lida com uma situação difícil.